Gente, estão aí? Professora, Oi. eu consegui, estou assistindo aqui pelo YouTube. Aí não sei se tem como a turma escutar, porque onde a senhora colocou não dava para escutar nada. Alguém conseguiu ouvir alguma coisa do vídeo? Não, nada. Nada, professora, nada. Eu coloquei aqui no telefone para poder assistir. Ah, Professora, a senhora está Esse sem voz. negócio. Oi? A senhora está sem voz O som direito. é meio baixo. Passado. Estão me ouvindo bem agora? Estou olhando pelo... Estão me Dá ouvindo? para ouvir, mas está muito distante o som, está baixinho. Deu certo para vocês aí, gente? Não, eu estou vendo aqui na internet. Ah, Pronto, agora melhorou meu áudio? seu áudio está ótimo, querida. Melhorou. Agora melhorou. É porque eu tinha tirado o fone para ver se vocês conseguiam É o ouvir. som do filme que é baixo mesmo. Pronto, então vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês o trecho do filme, para quem quiser assistir depois, mas eu vou fazer uma síntese, tá? Do que é essa cena, certo? A cena, ela diz respeito, já começa um julgamento em curso, tá? O protagonista, que é o rapaz de cabelo preto, ele está defendendo um professor que está sendo acusado de estuprar e violentar aquela aluna que estava ali depondo, né? Assim, começa o depoimento da aluna que acusou, junto com outras estudantes, acusou aquele professor de matemática de terem violentado ela, tentado alguma coisa com ela, tá? E aí, não sei se vocês perceberam mais, mas tem uma cena logo no início, que quando a menina está narrando, né? Foi o que aconteceu, o que foi que o professor estava fazendo com ela, pediu para ela ficar depois da aula, e ele vai falando, ela vai narrando o que ele estava fazendo com ela, né? E aí o cara, né, o que está sendo acusado, o professor, ele começa a ficar excitado com a situação, se tocando. E aí é quando o advogado olha para o lado e percebe, né, que ele estava fazendo aquilo e que, na verdade, isso era um grande indício de que ele era culpado, né? Ou seja, o advogado ele estava defendendo o seu cliente, né? E que o cliente tinha culpa, tá? E aí ele fica revoltado, pede um recesso, sai, é a cena depois que ele vai ao banheiro, aí entra um repórter, né? O professor vai atrás dele, que é o advogado dele, ele tem que fazer o que ele tem que fazer para defendê-lo, né? Tem uma cena que ele bate assim o pé numa mala com dinheiro, né? Que é e aí ele fica perdido no salto, né? E aí o repórter entra no banheiro com ele e fala: ei, parece que chegou ao fim a sua brilhante carreira de vítima, né? Aí, desafia ele. Aí ele fica pensativo, aí ele volta, para cima dele, ele começa o julgamento, né? E acaba, né, discutindo oferta toda a discussão e acaba botando a vítima, né, no lugar de quase culpada e acaba vencendo o julgamento, né? Já adianto para vocês, ok? Ouviram a minha explicação, gente? Só Sim, deu para estudar. Para mim, cortou todinha, professora. Está cortando. deve ter oscilação de internet de vocês por aí, por conta do... A internet está ruim, Rô? Não, a internet está boa.
Mas É meu. Tá. teve gente que conseguiu ouvir a minha explicação toda? Vocês conseguiram, alguém conseguiu ouvir minha explicação bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem agora, gente? Agora sim, professora. É estranho, eu não sei porque não estava funcionando. Bom, querem que eu repita a história do filme para a gente poder discutir? Se a senhora puder, eu agradeço. Sem problema, faço isso de bom grado, certo? Obrigada. O filme ele começa justamente numa cena de um julgamento, tá? E o rapaz de cabelo preto, que ele é o protagonista, né, o advogado, ele está defendendo um professor que foi acusado de assediar e de violentar algumas alunas dele, um professor de matemática. E aquela menina que está dando um depoimento no início do filme, ela é uma das pessoas que está acusando, e ela está ali justamente narrando, né, a situação do momento que o professor a assediou, tá? E aí o tribunal, todo mundo já, né, praticamente certo que o professor ia ser condenado. E o advogado, quando a menina está narrando, né, o que o professor fez com ela, aí o professor, sentado do lado do advogado, ele começa a ficar excitado com a narração da menina e começa a se tocar. E aí o advogado olha para o lado e vê. Ou seja, aquilo, o cara estava do lado dele, admitindo a culpa, né? Se ela estava narrando aquilo, ele estava daquele jeito, de fato, o que ela estava falando realmente aconteceu. Ou seja, ele estava defendendo uma pessoa culpada. Aí ele fica todo constrangido, tentando esconder, né, o cara. E aí ele sai revoltado do tribunal, pedindo um recesso. O professor vai atrás dele, dizendo que ele era advogado dele, que ele tinha sido contratado para defendê-lo, que ele tinha que defendê-lo. O cara diz que não, que não ia mais defender ele, aquela coisa, né? Aquela discussão toda. Ele vai para o banheiro muito chateado. E aí entra um repórter no banheiro junto com ele e fala, né, que finalmente ia chegar ao fim, porque aquele advogado, ele nunca tinha perdido nenhum caso. Todos os casos que ele tinha participado, ele tinha vencido. Aí o repórter vai e provoca ele, dizendo que finalmente ia chegar ao fim a carreira de vitórias. Aí diz o nome dele lá, sei lá, Lomax, o nome dele. Aí ele fica, sai daqui, fulano, sai daqui, arretado, né? Porque ele se gabava de nunca ter perdido um caso. E aí ele fica se encarando no espelho, o que é que ele vai fazer? Aí ele tem uma hora que ele decide a atitude dele, né? Pega a aliança, dá um sorriso para si mesmo e volta para o tribunal. E aí ele reverte o processo, o depoimento, quando ele vai fazer as perguntas para a menina, e faz com que a menina que se torne a vilã da história, né? Ou seja, ele, sabendo que o seu cliente era culpado, ele, para não perder o caso, ele reverteu de uma forma que a menina que era acusante acabou, ele quebrou a credibilidade, né, da menina, tá? A fim de que o cara fosse inocentado. E adiantando, porque eu não segui a cena que vocês não estavam ouvindo, mas sim, ele vence o caso, certo, gente? Ele vence o caso para não perder, tá, a sua fama, a sua trajetória de vitórias. E aí, por que eu escolhi esse trecho desse filme para vocês? Tá? E sugiro, inclusive, que depois vocês assistam, porque ele traz algumas reflexões. Ele tem uma questão mais sombria de suspense, mas que vocês assistam, tá? O filme. Eu vou compartilhar o trecho, que é os primeiros minutos do filme, mas tem muita coisa depois, ok? Sim, diga, Dalmi, você levantou a mão. Depois eu dou a palavra aqui para Yasmin. Sim, professora. Diga. Aquela situação. Tem muitas coisas que a gente faz e às vezes a gente escuta aquele velho ditado.
é imoral, mas não é ilegal. No caso, o que esse advogado fez pode até ter sido imoral, mas não é ilegal. Então, ele tem que buscar um meio de defender o seu cliente. Certo? Aí é onde eu falo que a mídia se apega muito nesses detalhes. A pessoa está fazendo o seu trabalho moralmente, eticamente, ele está certo. Pode não estar moralmente, mas eticamente ele está fazendo certo. E a mídia se pega nisso aí para poder justificar que aquela pessoa não merece ter uma defesa. Certo. Eu acho isso. Beleza. Yasmin também levantou a mão. Diga lá o que você pensa sobre isso, querida. E depois eu dou a fala também para Jamile. Assim, não sei se é uma questão 100% de moral, mas eu acho que foi muito sangue frio e realmente é o papel dele, querendo ou não, é o trabalho dele, né? Então ele tem que fazer aquilo. Mas mediante essa situação aí que aconteceu, que o cliente praticamente se assumiu a declarou, culpa, né? Culpa, pois é. Eu acho que já puxa para um lado ético. Talvez eu esteja errada, talvez seja só um lado moral mesmo, mas eu acho que é uma coisa mais ética, porque foi meio que uma assumição, eu não sei se essa palavra assiste, ele assumiu a culpa, entendeu? Mesmo que só o advogado estivesse vendo aquilo. Sim. É isso. É fácil? É uma situação fácil, gente? É de jeito nenhum. Não, Thaís levantou a mão professora, também. não é Thaís, fácil. diga, Thaís, você levantou a mãozinha. Certo, eu estava vendo aqui a cena e a senhora ouviu a sua fala sobre o que aconteceu naquela cena, né? E tem uma amiga minha também que ela tá até, eu acho que 3 ou 4 períodos à frente da gente. E ela tem uma frase que ela costuma dizer o seguinte, que o advogado ele não defende o crime, ele defende o direito da pessoa de se defender. Aí o que acontece? O professor tinha o direito de se defender, mesmo sendo culpado, né? O Estado Legal do Direito, ele tem o direito de se defender, mesmo sendo culpado, só que a moral que o advogado teve no começo que é de ter reconhecido que o cara estava errado, ele não queria defender mais o cara. Mas aí ele quebrou todo o código de ética e de moral quando ele decidiu passar por cima disso tudo e mesmo assim defender só para não perder a fama dele de bom advogado. É exatamente assim, foi isso basicamente que eu entendi, né? Do contexto. A sua inteiro. leitura foi essa. Beleza. Isso. Quem mais que eu gostaria de falar? Eu quero ouvir as opiniões de vocês, porque eu queria realmente provocar em vocês, pena que não deu para todo mundo ouvir e ver, né, o filme. Se a gente tivesse em sala, a gente veria juntos, né? Quem gostaria de falar mais sobre? É Jace. Oi, Jace. Eu também concordo com o que a Thaís acabou de citar, porque ele não estava ali com o princípio só, no começo, sim, defender o seu cliente, mas depois, quando ele viu toda aquela cena, que foi ao banheiro, e ali teve realmente uma quebra, porque se ele antes, né, ele tivesse só pensado na defesa do seu cliente, mas não, ele estava pensando no que isso ia acarretar sobre a sua conduta profissional, entendeu? A fama vinha em primeiro lugar e não o direito do cliente ali. Eu vejo dessa parte também. Então, o que a Thaís falou, realmente eu concordo com ela. Isso, e a gente está dizendo aqui que também concorda com você, Jace. Né? Aí eu jogo a pergunta para vocês, gente. Ele teria alguma alternativa? O que vocês acham que ele poderia ter feito naquela situação? Tem alguém jantando com um prato aí, tá me dando fome. Com Professora, eu acho... Oi. Boa noite. Eu sou eu de novo, Thaís. Eu acho que ele deveria... É porque, assim, isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que ele deveria realmente ali acabar o julgamento, né? E ele, assim, ou ele se retirar do caso, indicar outro advogado, porque ele tem que fazer isso, ou ele diria, ó, pessoal, acontece que o cliente é culpado realmente e tal. Eu não sei se isso caberia no Código de Ética Profissional, citar o cliente dele como culpado, sabendo que ele é culpado.
Mas é uma opinião minha. Eu teria me levantado e teria saído do caso. Certo. Né? Ele poderia, não sei, eu não sei como também realmente como funciona. Eu sei o que eu vejo dos filmes, dos seriados. Professora, vários. vamos falar. Quem é? Andréa, Boa ideia, diga. olha, ele teve a postura dele, né? A princípio, percebendo ali a aberração, né? Queria defender um criminoso, né? E aí, de marca maior, né? Assim, no tribunal o cara estava se tocando, imagino que ele não fez com aquela criança, né? Sim. Fora das vistas das pessoas. Então, ele agiu conforme a ética, né? E a moral dele não chegou, porque o que chegou foi o narciso, né? A questão dele, o ego dele exacerbado demais, né? Não admitir perder, independentemente de saber que estava fazendo algo errado ou certo, passando por cima da ética e permeando pela moral. Isso aí, o narciso dele foi o que falou mais alto, independente de qualquer coisa, de ética ou moral. Essa é a minha opinião. Entendi. Eu estou vendo aqui no chat que Maria do Carmo e Alexandre postaram. Deixa eu ver o que eles escreveram. Maria disse o seguinte: sim, ele poderia abandonar o caso e ir embora, mas a soberba, para não perder a reputação, ele arriscou tudo. Eu, sabendo que meu cliente é culpado, não defenderia, designava outro para o caso dele. Né? Aí o Alexandre, isso é um trecho do Código de Ética ou de algum juramento, Alexandre, que você colocou aqui? É o juramento dos advogados. Ótimo, que fala justamente que ele tem que observar a ética e não a moral, né? Quando ele avaliou ali o nojo que ele sentiu, a contradição contra o cara, ele colocou aspectos morais, né? Mas ali ele tinha que cumprir o dever ético da profissão dele de defender o... Se ele fechou um contrato, que é um contrato que se faz com o cliente, no caso, cumprir ali. Agora, se tem exceções que ele pode sair ou não, aí é uma questão pessoal dele. Aí está escrito aqui, né? Eu vou só ler para vocês, que está todo mundo vendo aqui no chat, mas eu vou ler assim mesmo. Ó. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Juramento do advogado. Realmente, é uma situação bem delicada. Aí, Jamile, eu estou com um eco aí, disse para a gente, o direito dele defender não foi retirado, mas ele já entregou o jogo ali. E a postura orgulhosa do advogado é uma escolha dele mesmo, mas foi totalmente antiético. Aí é bem polêmico, né? Porém, no Código de Ética, é dever do advogado velar por sua reputação pessoal e profissional. Olha aí, outra questão. Teve até o caso, professora, que o professor Anderson, o coordenador, ele falou com a gente do advogado que defendeu os canibais de Garanhuns. Sim. Ele disse que geralmente os advogados ficam com receio de defender esses casos, porque o advogado ele não pode colocar seus aspectos morais, pessoais, nesses casos, porque ele tem que defender o cliente. Então, se cada um for fazer juízo de valor, não vai ter advogado. Por exemplo, se for um rapaz que cometeu um assalto... Advogado criminalista, né? Pronto, ele precisa de um advogado para defendê-lo, não é isso? Exatamente. Aí a grande questão é, será que não tinha a possibilidade de, naquela situação, ele chegar, né, pedir uma reunião com o juiz e com a acusação, né, e propor um acordo, né, para o cara reconhece, assume a culpa, mas aí ele, né, proporia um acordo de ele assumindo, seria menos tempo de prisão, enfim, é o que a gente acaba vendo, né, em alguns programas, em algumas séries, não sei se funciona também assim no nosso Código Penal, mas ele fazer algum tipo de acordo e reconhecer, né, que o cliente dele, né, era culpado. Não sei, né? Sinceramente, cada um é que sabe naquela situação. E eu acho que é isso mesmo que vocês estão falando, né? Tem que tentar ao máximo procurar separar, né, a questão, né, da minha moral, dos meus valores, certo? Da minha atuação profissional, tá?
O defensor botou aqui, em outras palavras, independente da reputação que isso vai lhe causar, ele deve defender o acusado, professor. Esse é um questionamento, né? Eu não sei, tá? Eu joguei, né, a provocação para vocês, né? A gente não concorda, mas, né, o direito à defesa prevalece diante da moral, né? É certo? É errado? Né? Sim, todo mundo parte do princípio de que tem direito, pela Constituição, como a gente viu, a uma defesa. Né? Mas, por exemplo, tem advogados que pegam casos sabendo que os seus clientes eles são culpados. Eles vão tentar defender, né, para atenuar o máximo possível a punição que aquele cara, que aquela pessoa vai receber. Né? É o que estou vendo, não é a reputação que conta, mas a defesa de quem quer que seja. Não sei, realmente não sei, né? Eu não quis trazer resposta, eu quis trazer dúvidas, inquietações para vocês refletirem e justamente pensarem, né? No aspecto ético e no aspecto moral da situação, que é uma cena de um filme de ficção, né? Mas a gente sabe, como foi até citado aqui, né, um caso dos canibais de Garanhuns, ou, por exemplo, os advogados do pessoal dos Nardoni, né, da menina lá que matou os pais. Né? Ela teve defesa, né? Teve advogado para defendê-la. E aí? Aí a Jamilé inquietou bastante, mas essa foi a minha intenção, de inquietar vocês, de provocar, de fato, essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Tá? O que mais vocês têm para dizer? E que a reputação não é mais relevante do que a defesa. Professora, eu não estou entendendo o que os alunos estão falando quando se refere à reputação, porque a reputação não é do advogado, ele não está cometendo nenhum crime. Ele está defendendo direito, porque eu conversei com um amigo meu que é advogado, ele disse que quando você é investigado, ou quando está acontecendo um processo, tá escutando? Quando você está em algum processo que você feriu algum direito, você feriu o direito do Estado. Você diz, se está na lei, dizendo lá, não, homicídio, por exemplo, tem uma pena lá, aí você feriu o Estado, você feriu a regra do Estado. Aí o advogado ele vai propor diante disso os direitos do que está sendo investigado, porque até que ele seja condenado, ele não é culpado. Então, o que eu quero dizer é que quando o advogado defende o seu cliente, ele defende os direitos que o seu cliente tem perante a Constituição. Ele não defende o crime, entendeu? Acho que as pessoas estão confundindo isso com a reputação dele com o ato praticado. Eu acho que a reputação que eles estão falando é que o cara, né, ele não queria perder o caso, então justamente para não sujar a reputação dele, porque no que elas entendem por reputação, as pessoas entendem por reputação, né, é a carreira dele, que até aquele caso ele nunca tinha perdido, né? Ele nunca havia perdido nada, então foi a primeira vez que ele iria perder. Aí, justamente, pensando nisso, em não querer perder e não querer manchar a sua trajetória, aí ele, porventura, né? Tô entendendo. Porque eu tava pensando que isso aí é um aspecto generalizado, mas é só em relação a esse filme, né? Entendi. Pronto, é nessa situação, daquela situação. Ok. Entendeu? O cara sabendo, até então ele dá a entender que ele não sabia, ele estava defendendo o cara, defendendo mesmo. Mas acaba que, de fato, o cara, ele percebeu que o cara era culpado, né? Aí a Marcos botou aqui uma reflexão. Concordo com o Alexandre. Imagina o médico indo operar um cara que cometeu um homicídio e atirou na própria cabeça. O médico não pode também exercer discurso de valor. Ele tem que atender a vítima sem olhar quem, né? Tem isso também, né? Tem que olhar. Por isso que não é fácil quando a gente está falando de código de ética, de valores morais, né? Na área que for, certo? A gente tem que ter muito cuidado, né? E trabalhar muito com a questão da subjetividade nesse sentido, tá?
Eu vi um monte de gente levantando a mão. Quem quer falar agora? Eu. Eu. Pegando um quem? gancho Thaís? nesse. Oi, professora, boa noite. Diga. Pegando um gancho nessas falas do Marcos, né, referente ao médico, no dia que eu sofri meu acidente, eu fui atendida no HR. E eu estava na ala vermelha. Eu estava já para entrar no bloco cirúrgico, só tinha um leito no bloco cirúrgico para atendimento, era o meu. Aí chegou um rapaz baleado, cravado de bala, acho que ele tinha levado uns 10 tiros. O pulmão vazando sangue, todo baleado, com a polícia. Ele tava num troca de bala com outra gangue. Ele era bandido, né? Tava com o bolso cheio de droga, dinheiro. E ele passou na minha frente e foi embora pro bloco cirúrgico na minha frente. Assim, realmente, no código de ética do médico, ele tem que atender, primeiramente, aquele paciente que está muito mais grave. Eu tava com sinais vitais bons, tava bem, estáveis, né? Tava bem, tava consciente, ele tava quase morrendo. Eu tinha que realmente operar ele naquela hora, com um bloco cirúrgico já pronto para mim. Inclusive, ele levou minha roupa, levou foi tudo. O médico tinha que operar, não sei. Ele tinha, realmente. E outra, eu sofri meu acidente trabalhando, tava em horário de serviço, tava fardada. Então, e ele tava, assim, foi dois extremos, né? Totalmente diferentes, assim. Pegando o gancho do que o Marcos falou, realmente, o código de ética a gente tem que operar pelo que está escrito ali na profissão. Se o camarada ele diz, eu vou exercer tal profissão, então eu vou ter que respeitar o código de ética daquela profissão. E no código de ética da profissão tem que dizer que faz o quê? É isso, então tem que fazer isso. Quem mais pediu a fala? Tem pró e contra, né? Ô, professora, rapidinho. Oi, onde que eu posso achar esse código de ética dos advogados? Se só jogar no Google mesmo, já me aparece, né? Eu joguei no Google, código de ética de direito, e aí já vem um PDF, né? Com as páginas. Aí eu dei uma olhada assim, bem por cima mesmo. Mas aí acho que é legal todos vocês darem uma lida, né? Até porque, como vocês vão trabalhar com leis, então nada mais correto do que vocês se apropriarem das leis que regem vocês. Né? E o código de ética é justamente isso. Aí Dalmi disse que a gente tem que refletir no caso, né? No caso do advogado, refletir antes de aceitar o caso. Claro, você tem que ter muita, né? Muita clareza. Só que no caso do específico do filme, ele não sabia que o cara era culpado. Ele foi para defender, era a função dele. Na hora do julgamento foi que ele percebeu, a partir da postura e da atitude do cara. Entendeu? Então, ele foi pego, a princípio, ele foi pego de surpresa, né? Maria do Carmo falou. Em relação ao filme, falo da reputação, sim, foi o que eu disse. Porque ele não quis perder sua fama, né, de vitorioso. Alexandre já compartilhou aqui com vocês. Isso é o código de ética, não é isso, Alexandre? É o que a senhora falou em PDF aqui. Agora tem uma lei também, sabe? Uma lei que rege a conduta. Isso que a senhora falou é do PDF, tá mais resumido. Beleza. Certo? Então aí, já botou. Se puder também botar no grupo do WhatsApp, né? Porque o link, porque aqui acaba se perdendo aqui entre a conversa. Vou mandar aqui. E no WhatsApp o pessoal já, na hora, já baixa lá. Obrigada, viu, pelo trabalho rápido. Bom, gente, o nome do filme, né, O Advogado do Diabo, ele é uma expressão que eu vou explicar para vocês o que significa, mas quem já viu o filme sabe que ela é o pé da letra, né, a expressão, né, o advogado do diabo, porque de fato ele vai defender, né, o próprio, né, no filme. Então, a expressão tem um sentido também dúbio no filme, eu vou explicar essa expressão para vocês. Estão conseguindo ver aí o slide, gente, que eu compartilhei com vocês, ética, moral e valores? Sim. Pronto. Tá? Que foi a apresentaçãozinha que eu preparei para a gente conversar um pouco. Para mim está aparecendo, não é possível exibir o conteúdo. Sério? Aí apareceu agora, apareceu. Para tu, apareceu agora, Yasmin? Ainda não. O que acontece muitas vezes enfim, tilt do bug do Teams. Eu sugiro que a pessoa saia e entre de novo, que aí normalmente isso resolve esse probleminha, tá? Bom, o que é advogado do diabo? O que significa essa expressão, tá? Em latim,
né, do advocatus diaboli é uma expressão originalmente utilizada pela Igreja Católica para designar o advogado que tinha por missão apresentar provas impeditivas da admissão de um candidato a santo ou beato. Então, se o cara lá estava, né, pleiteando para ser canonizado, se tornar um santo, ou uma pessoa, né, beata dentro da Igreja Católica, tinha essa função desse advogado, que é justamente de provar se aquela pessoa tinha condições mesmo ou não de ser santificada e beatificada, tá? Por isso, essa expressão advogado do diabo, se ele era justamente a pessoa estava querendo ser canonizada, ou alguém queria canonizar uma determinada pessoa. Aí tem essa figura, que é o advogado do diabo, que vai ter que mostrar, né? Será que aquela pessoa é boa mesmo? Será que aquela pessoa realizou aquelas, né, os milagres, enfim, as coisas que são necessárias para ser canonizado dentro, né, dos dogmas da Igreja Católica. E aí, muitas vezes, a gente utiliza essa expressão advogado do diabo quando o cara está justamente numa situação, né, que ele tem que atacar alguém que, a princípio, não deveria ser atacado, né, que é alguém santo, digamos assim, tá? Pronto. Bom, então apareceu, beleza, Yasmin. Aí segue aqui, ó. Sua função, a do advogado do diabo, em relação à Igreja Católica, era averiguar todos os fatos apresentados em favor do candidato, procurando falhas, olha aí, nas provas de milagres do candidato a santo. Nesses processos de canonização e beatificação, também havia o promotor da fé, encarregado de argumentar a favor do candidato, ou seja, era um julgamento de fé. Tinha o promotor que defendia o cara que queria ser santo e tinha um advogado do diabo que tinha que ver se existia alguma falha na história do cara, se ele podia realmente ser canonizado ou não. Popularmente, a expressão passou a designar um indivíduo que apresenta muitas objeções a uma determinada tese, criando dificuldades para a defesa. Por vezes, o advogado do diabo defende um argumento contrário ao da maioria, apenas com o intuito de testar a qualidade do argumento, tá? Que foi? No sentido inverso, como assim, Thaís? Você botou ele no sentido inverso. Explica para mim o que você quer dizer com isso. Promotor acusa, não defende. Sim, nesse caso da Igreja Católica, exatamente, é a questão no sentido inverso, exatamente, tá? Então, seguindo aqui, no sentido figurado, o advogado do diabo é apresentado como um indivíduo que defende um cliente ou uma causa que moralmente não há defesa. Olha aí, certo? Por isso que o filme, né, utilizou essa expressão para ser o título do filme, tá? O acusa não defende, isso mesmo, tá? Aqui, eu estou com a barrinha aqui bem na frente, vou continuar aqui a leitura para vocês. No filme, né, americano Advogado do Diabo, que ele é de 1997, ou seja, eu falei para vocês, final da década de 90, é utilizado o significado literal da expressão através da história de um jovem advogado que representa em tribunal o próprio diabo, disfarçado de advogado bem sucedido, certo? Aí já deu um spoiler do filme, tá? Certo, gente? Então, quis trazer essa definição para vocês, né, do que é o advogado do diabo, para poder fazer um link com o filme e com a nossa discussão sobre ética, valores e moral, tá? Alexandre ainda aqui, né, compartilhando as leis e os estatutos do Código de Ética do advogado. Alguém quer falar alguma coisa? Essa parte aí do artigo 31, ela fala exatamente o que contraria o que muitos pensaram, né? Que aqui ele diz que nenhum receio de desagradar magistrado, ou seja, juiz, ou qualquer outra autoridade, promotor, ou incorrer em impopularidade, ou seja, ser mal visto com olhos na sociedade, essas coisas, pode deter o advogado, tá entendendo? Ele é no estatuto, você não pode contrariar o estatuto da sua profissão, senão você não
não vai ser um advogado. Você quebra com o código de ética da sua profissão, né? Não é fácil, gente, né? Não é fácil mesmo. Bom, ética, moral e valores. Tem aqui uma lei, né? Uma ordenança, que é uma lei, que está aqui em espanhol, que eu peguei embaixo, tem a tradução. Essa tradução diz o seguinte para a gente, né? Desse slide aí que eu botei para vocês, traduzindo. Neste local e em todo o distrito de Miraflores está proibida a discriminação, tá? Essa situação, quando se precisa criar uma lei, no caso uma lei municipal, né? Que em todo local está proibido, né? Todo tipo de discriminação. Está levando em consideração a ética, a moral ou os valores? O que é que vocês acham? Valores. Oi? A gente viu, né, no trechinho que o Alexandre postou, que fala que o advogado ele tem que levar em consideração a questão dos direitos humanos. Não é verdade? E toda forma de discriminação é uma agressão a direitos humanos. Concordam comigo? O que é que vocês têm a dizer? Pois é. Então, nesse caso aqui, a gente pode estar falando tanto numa perspectiva moral, mas também numa perspectiva ética. Porque, infelizmente, tem pessoas, né, cujos valores são diferentes dos meus. Tem pessoas que não veem problema em discriminar outras, pasmem, mas em praticar atos, né, racistas, por exemplo, né? Existe. E a gente, infelizmente, vê muitos casos, né, ainda nos dias atuais, ainda no século, né, 21. Né? Então, isso é um problema tremendo, né, no que diz respeito à nossa sociedade. Eu imagino assim, né? E aí eu acho até complicado a gente falar, por exemplo, no Brasil, né, falando da própria questão da discriminação aqui que a gente trouxe essa reflexão, né? Muita gente fala, mas não existe mais racismo no Brasil, né? Isso é a maior mentira que alguém pode falar, né? Diariamente a gente vê casos, né, em que a discriminação racial, a discriminação étnica, ela é praticada, né, quase que cotidianamente, né? Aqui no Brasil nem é incubado mais, vice Jace. Cada vez mais está se tornando possível, né? A gente já discutiu sobre isso. A gente está até vivendo numa situação bem delicada, bem polêmica o assunto, né? Acho que todo mundo viu a situação do jovem, da criança que foi, né, morta, né? Lá numa das comunidades lá do Rio de Janeiro, né? E hoje eu estava vendo uma notícia falou, né, que a perícia encontrou dentro da casa do menino 72 tiros nas paredes, né? Aí você para e pensa, caramba, tá isso aqui. Ô, professora. Racismo estrutural, só um minutinho. Racismo descarado no Brasil. Isso é rotina diária, só sente na pele quem é preto. Né? Quem que pediu a fala? É Jace. Diga, Jace. Hoje eu vi uma reportagem também sobre angolanos, que lá em São Paulo, um deles foi assassinado, e aí eles falaram que era por conta que eles eram angolanos. E um deles ficou ferido e o outro foi assassinado. E aí a gente está falando de uma discriminação que, para além da questão para além da questão da cor da pele, tem uma questão forte que é o da xenofobia, né? Que é justamente essa fobia que muitas pessoas têm de pessoas de outras culturas. Né? A gente, infelizmente... Isso mesmo, ele até citou também. Fala a questão da xenofobia, né?
Isso. E, infelizmente, a gente tem isso muito forte na nossa sociedade ocidental, né? E eu estou falando do Brasil, mas a gente vê isso em vários países também, a questão da xenofobia e também a própria questão do racismo, né? Acho que mais até do que o Brasil, os Estados Unidos, acho que é um dos países mais racistas que existem, né? E normalmente quando você vê esse tipo de atitude, você olha para a história desses países, como é o caso do Brasil, como é o caso, né, dos Estados Unidos, e existe uma herança, digamos assim, de um passado colonial, de um passado escravocrata, né? Aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a escravidão, né, durou e foi base do trabalho, da economia de boa parte do país lá e aqui de todo o nosso país, né? Então, esse ranço, né, do racismo está diretamente ligado a essa construção colonial do passado. Clebson falou, tem que saber a diferença de racismo e injúria racial. Qual que é a diferença, Clebson, entre racismo e injúria racial? Consegue falar para a gente? Professora, no que eu vi em algumas aulas de YouTube, quando eu via para concurso, né, essa parte, que racismo, questão de raça e não de cor. Vou dar um exemplo assim, você pega um negro e chama ele de macaco, isso não é racismo, isso seria injúria. O racismo é se eu reclamar da raça toda de negro, se eu reclamar da raça de italiano, da raça de espanhol, tá entendendo? É a raça toda. Aí tem gente que diz assim, não, chamou aquele negro de macaco, chamou aquele cara de viado. Isso não é racismo, isso é injúria racial. Entendi. Consegui captar a diferença. Alguém pegou aqui a condução dos slides e está fazendo de novo. Cadê? Substituir. Aí o slide saiu, eu tenho que recolocar o slide para a gente continuar, né? Pois é, gente. Então, eu acho bem complicado quando a gente fala de temas, né, como discriminação, porque a gente tem que pensar em algo, né? Por isso que a antropologia, a sociologia são ciências que têm bastante a contribuir, né, com a área do direito, tá? Dialoga direto, tá? Deixa eu seguir aqui. Aí, ó, seguindo aqui a apresentação. Todo mundo tá vendo aí o slide de número 4? Vocês estão vendo o slide 4, gente? Eu não estou vendo nenhum slide até agora. Professora. Oi. Essa imagem tem a ver com ética. Oi, diga. A injúria racial. Gente, ó, é porque tem gente que está pegando tá assumindo o controle da apresentação. Eu peço que não mexa na apresentação, please. Professora, foi uma tentativa aqui de passar o slide. Desculpe aí. Pronto. Eu não estou vendo nenhum tu passou slide, um monte de slide, na verdade. Tu foi pro 13º slide. Ele tava no 4º. Peraí. Tá querendo largar mais cedo ele, professora? Eu tô ligada nele. Bom. Só que eu queria acompanhar a aula aqui. Ó, cadê? Professora, ainda não vi nem o primeiro. Maria, eu não sei, pode ser realmente a questão da internet. Você tenta dar uma saída e volta, porque a gente já está no 4º slide, né? Então, dá uma saída da sala e volta para ver se tu consegue ver a apresentação, tá? Aí tem dizendo aqui nesse slide, tá? A imagem anterior teria algo a ver com ética ou moral? Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente éticos? É uma pergunta para vocês, certo? E aí, o que vocês acham? Falando do trechinho da imagem anterior da notícia sobre a lei contra a discriminação. Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente éticos? Ô, professora. Infelizmente não, né? Isso não era nem para precisar acontecer, mas é necessário para conter. Eita, desculpa, André, eu atrapalhei, não foi? Você está cortando aqui para mim.
Diga, querido. Assim, Diga, professora, na verdade, a ética, a moral, a questão dos valores, elas se confundem muito, sabe? Elas se confundem demais, elas praticamente estão entrelaçadas. E, ao mesmo tempo, vai chegar algum ponto delas que vai haver conflito entre elas, tá certo? Também pela concepção. Ética, se você for trazer ética, vamos pensar para a questão profissional, que geralmente áreas profissionais, ele tem um código de ética, né? Vamos pensar no código de ética, a gente tem um código de ética escrito para poder conduzir, não é, as ações e condutas, não é, em determinada profissão, tá certo? A moral também tem isso. Agora, só que a moral vai muito também pelo algo intrínseco da pessoa, algo também que é construído através, feito que você falou em outras aulas, que vem muito da cultura, né? Da cultura daquele povo. E tem os valores de cada indivíduo. Tem um indivíduo que para ele tanto faz roubar, como para ele não. Então, é um tema que se mistura muito, tá certo? Mas se mistura muito e, ao mesmo tempo, em alguns pontos, eles acabam entrando em conflito. Quando a senhora mostrou aquela lei lá atrás, né, que traduziu, eu não estava tentando falar aqui, eu não estava conseguindo, por causa do microfone. Hoje está dando a zebra aqui para mim. Quem pode ter feito aquela lei ali pode ter uma moral que condizir com a ética, certo? Isso é muito refletivo. Tá beleza. certo? Assim, mas é justamente o que não sei quem foi que falou aqui, que de fato não deveria haver uma lei, né, que condenasse a discriminação, porque o ideal é que não houvesse discriminação, né? E aí, mas infelizmente, né, ela ainda, como a gente sabe, ela é muito latente, as mais variadas formas de discriminação. E aí, a gente já respondendo a pergunta que está aqui nesse slide, não, né? Essa sociedade, ela não tem valores naturalmente éticos, tá? Quando fala naturalmente, ou seja, tá implícito na sociedade. Não, a gente precisa civilizar, educar a sociedade. E aí é onde entra a questão da ética, né? A ciência da moral, tá? Cadê Yasmin? Botou aqui. Creio que ética como algo... Oi? Fale, Cleiton. É como para mim, assim, a ética, na verdade, ela precisa ser determinada, tá certo? É algo determinado. Tem que ser determinada a ética, porque senão ela vai se confundir com valores pessoais, com alguns valores morais, com questões morais de cada pessoa ou de cultura, tá certo? Imagine se a gente não tivesse, né, um código de ética, né? A ética está diretamente relacionada à questão da regulamentação social, então a gente está falando muito da questão dos direitos, né, das leis, certo? Já imaginou se não houvesse ética, né? Se cada um quisesse impor a sua verdade, se cada um quisesse impor o seu valor, aquilo que acredita, né? E mesmo assim, ainda nos dias atuais, tendo, né, códigos de ética, códigos legais, códigos penais, ainda tem pessoas que querem se impor sobre outras, né? Imagina se não tivesse nada disso, tá? Creio que ética, como algo coletivo, é uma questão de respeito. Logo, o fato de se precisar criar leis para punir pessoas que discriminam as outras por algum motivo X, mostra que não é naturalmente ético. Exatamente, isso que eu acabei de falar, Yasmin. Ótimo. Deixa eu seguir aqui para o próximo slide, tá? Deia, tu quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Quero sim, professora. É que a gente está falando muito da ética no trabalho, da ética na sociedade. Sociedade, esquecendo que tem uma ética raiz, né? Que vem de base familiar. Essa você traz com você, né? Leva à escola, leva para a vida adulta, né? Quando já o caráter está formado. Nesse caso,
nesse caso aí que você está falando, a gente nem está falando, não está falando de ética, a gente está falando das questões pessoais. Então, está muito mais relacionado a valores e a moral, tá? A ética é algo macro, é algo maior, é algo que precisou ser estabelecido para poder tentar equilibrar todos os diversos valores, as diversas morais, entendeu? E aquilo que eu falei para você, tem gente que acha que não tem problema nenhum em discriminar a outra pela cor da pele. Tem gente que realmente acha que não tem problema, né? Ainda nos dias de hoje. Mas isso, né, socialmente não é mais bem visto. Então, a ética diz que isso está errado. Então, precisa se criar uma lei, certo? Quando eu falo disso, é porque existe uma deturpação entre ética e moral, né? Então, para entender, na minha concepção, na minha visão, eu faço o seguinte, eu me coloco naquela situação, imagino que eu não queria que aquilo acontecesse comigo, logo eu não faço, entendeu? Certo. Quando eu faço essa troca, essa inversão, é que eu percebo o que é e o que não é. É por aí. Isso. Né? O Dalmi pergunta, a ética seria condutas impostas pela sociedade e a moral seria a decisão do eu de seguir aquela ética? Bom, a ética sim tem a ver com a regulamentação da sociedade, tá? Para tentar equilibrar, como eu falei, né? Essa diversidade de valores e morais, né? Mas aí é uma questão, né? Eu que decido seguir ou não a ética, e se a ética está relacionada à questão dos direitos e da legislação, né? Se eu não sigo, eu estou transgredindo, né? Então, sim, eu tenho essa escolha de cometer ou não determinado crime. Eu tenho escolha, mas eu tenho que estar ciente que vão ter consequências, né, daquele meu ato, certo? Porque eu não posso, né, agir do jeito que eu quero na sociedade. Então, eu tenho que entender, tentar, né, viver seguindo de acordo com os padrões éticos, né, que foram construídos para meu grupo social, tá? E aí vem algumas dessas frases aí para vocês, ó. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. É uma frase aí do filósofo Schopenhauer, tá? Aí a segunda frase. No Brasil, quem tem ética parece anormal. Concordam com essa frase, gente? Infelizmente, sim. Ficou bastante abstrato, professora, porque a ética não é um negócio rígido, né? Oi? É abstrato. Para mim ficou um pouco abstrato, porque a ética não é um negócio tão rígido, né? Mas o que eu leio nessa frase... Discordo. Diga. Por que você discorda? Desculpa aí, eu acho que é Alexandre, né? Desculpa aí pela discordância, mas eu discordo, Alexandre. A ética... A sociedade, liberdade de direito, dá para a gente falar, discordar sim. Assim, a ética... Assim, eu estou pensando muito, tentando raciocinar aqui, muito em termo profissional, pensando na questão do código de ética, sabe? Ética, para eu poder direcionar, para poder ter uma abrangência. O código de ética, ela é uma coisa obrigatória, porque senão, se você não cumpre aquilo, você vai ter sanções, você vai ser penalizado, tá certo? Então, é uma coisa imposta a ética. O que eu falei foi que a ética não é uma coisa restrita. Você tem liberdade sendo ético, você tem liberdade. Você pode ter atitudes que são, assim, você tem liberdade dentro da ética, foi isso que eu quis dizer, que ela não é uma coisa, um padrão, aqui, ó, você só faz isso, entendeu? Você pode ser ético, tendo várias condutas. Tá bom, meu irmão. Desculpa, eu acho que cortou aqui, mas tá aí. Mas é justamente isso, a gente vai tirando as nossas dúvidas, a gente vai refletindo, a gente vai discordando, concordando, né? Aí outra frase aqui pra gente, ó. A moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade, né? Outra frase aqui. E por último, quem não tem moral, né? Aqui a minha barrinha, deixa eu botar aqui nessa frase. A última frase não tá dando para ver, não tá? A faixa tá por baixo da barrinha preta, professora. Aí eu vou ler aqui para vocês, já a fala do Sêneca, né, o filósofo grego.
Quem não tem moral não tem direitos. Né? Quem não tem moral não tem direitos. E aí isso vai levar a gente a alguns outros conceitos para além da ética e da moral. Mas olha aí, gente, para vocês. Vou passar aqui o próximo slide. O conceito de ética, né? É uma ciência prática e normativa. Olha aí, muita gente associou ética a normas. Então, estão vendo aí que vocês estavam no caminho certo. É uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom. E, a partir deste ponto de vista, como se deve agir. Ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Foi aquilo que eu falei para vocês, gente. A ética é a ciência da moral, tá? É o que vai justamente normatizar, regular, né, a moral, tá? Aí deixa eu ler aqui o que tem na barrinha. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída, tá? Então, quando a gente pensar em conceito de ética, é justamente isso. A ética é a ciência da moral. E o conceito de moral? Vamos ver aqui agora o conceito de moral. É o conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem e o mal, certo ou errado de uma ação. Também muita gente, no mapa mental que eu pedi que vocês fizessem, relacionou moral a valores, a crenças, isso falou até questão da própria crença religiosa, né? As normas também estão relacionadas aí, tá? À moral. Ô, professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta à senhora. A senhora colocou... A gente assiste aquele filme daquela modelo, né? Que ela Flor do Deserto. Flor do Deserto. Flor do Deserto, isso. Foi muito bom. Então, lá na sociedade dela, a gente foi debatido aqui. Então, eles lá têm a moral deles, né? Porque está relacionado aí nesse sentido da moral que você quer falar, Cleiton? Isso. Das crenças, né? Das crenças. Das crenças, né? Conjunto de costume, né? Dele, crenças, valores. Então, a moral muda. Eu sei que a ética também muda de acordo com o lugar, mas a moral, ela tem eu acho que talvez ela tenha uma parte mais, como se fosse mais abrangente a questão de mudanças, né? Dependendo da sociedade. A variação. Há variações, é isso. A palavra é isso mesmo. Essa. Sim. Cada país tem sua crença, né? Mas existe talvez algo maior, né? Então eu tenho que seguir algo que seja maior, talvez, do que isso. Né? Por isso que eu perguntei em relação à questão dos direitos humanos. Eu fiz aquele questionamento lá na atividade quando vocês tiveram de assistir o filme. Né? Será que a gente deve respeitar, né, os valores culturais daquela prática que é mostrada no filme, ou a gente tem que levar em consideração algo maior, que são os direitos humanos, que está aí diretamente relacionado. Mas eu citei o filme justamente por causa desse conceito. Então, aí a gente acaba trazendo essas coisas que que já foi passado lá atrás, a gente acaba trazendo para agora também, né? Que tá tudo conectado. É tudo conectado. Dalmícia levantou a mão. Quer falar algo? Não, professora. Não foi eu, não. Então vamos seguir. Conceito de valores, tá? Os valores são características morais que todas as pessoas possuem. Então, eu tenho os meus, o Dalmi tem os deles, o Cleiton tem os deles, a Thaís, a Yasmin, o Léo, enfim, cada um tem o seu conjunto, né, de valores. Servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Então, valores é o que a gente tem de mais pessoal, tá? E de mais individual, certo? Então, numa escala, a gente pode pensar, né, que o valor é aquilo que é meu, a moral, né,
diz respeito aos costumes, e a ética vai regular as várias morais, perdão. Então a gente pode pensar nisso numa pirâmide, né? Quem vem primeiro são os valores, que cada um tem os seus, mas aí eu tenho que respeitar aquilo que moralmente foi estabelecido para a minha sociedade, mas na mesma sociedade pode haver morais diferentes. Então a ética está ali para tentar harmonizar essa variedade, né, de morais, ok? Então, ter claro esses 3 conceitos, de ética, de moral e de valores, certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né, na questão do que poderiam ser valores. Eu fiz aí esse pequeno mapa mental, né? Então, valores está relacionado a respeito, a solidariedade, a humildade, a piedade, e o último ali está coberto, a coragem e a honestidade. Concordam que esses são valores? Que nem todo mundo compartilha dos mesmos? Sim, concordo, sim. Né? Será que todo mundo é honesto? Será que todo mundo é solidário? Será que todo mundo é humilde? Né? Será que todo mundo tem respeito pelo outro, pelas leis? Enfim, né? São questões bem pessoais, tá? Bem que diz respeito à pessoa enquanto indivíduo. E aqui, nesse próximo slide para vocês, tem dizendo aqui, ó, a moral ordena, a ética aconselha, certo? Essa relação aí, tá, gente? Alguém levantou a mão nesse inteirinho aqui, que eu vi que acendeu a luzinha ali. Alguém levantou a mãozinha. Não sei se alguém quer falar alguma coisa nesse momento. Professora? Oi? Eu acho que meu fone quebrou. Terminou de quebrar. Porque eu tava falando e não tava... Enfim, é porque no slide anterior tinha alguns termos, tipo respeito e honestidade, que estava ligado a valores, só que eu imaginei que tivessem ligado a ética. Não, é porque são questões pessoais, entendeu? São valores, são coisas pessoais. Nem todo mundo é honesto. Às vezes a pessoa finge porque precisa seguir a regra, mas no cotidiano, no seu dia a dia, no seu mundinho, ela não pactua com essa ideia de honestidade, por exemplo, né? Aí, ó, E a questão do respeito? Oi, diga. E a questão do respeito não seria algo tipo, não vou dizer obrigatório, mas que todo mundo deveria ter, não? Sim. Tanto é que precisa se criar leis, né, para obrigar algumas pessoas a respeitarem determinados grupos, né? Mas parte muito do indivíduo, a noção do respeito, né? Mas aí quando você vê que nem todos possuem esse valor, então é preciso ser imposto, né? Entendi. Virtude associada à moral, à justiça, certo? Nesse caso, deixa eu botar aqui no meu slide. Nesse caso, cabe à virtude dar a cada um o que por direito lhe pertence praticar, né? A equidade, a noção, né, daquilo que deve ser distribuído para cada indivíduo. Aí aqui eu trouxe também para vocês no próximo slide, né? Se a virtude associada à moral é a justiça, a virtude associada à ética é a generosidade, tá? A virtude questiona normas e regras guiadas pela generosidade. A generosidade procura dar ao outro mais do que ele tem direito, isto é, dar a ele o que ele não teria direito pelas regras da pura justiça, mas que a generosidade permite, ok? E aqui, gente, são conceitos que eu queria que vocês, né, compreendessem, porque está diretamente relacionado com o que a gente estava falando, tanto do filme, do trechinho do filme que a gente viu hoje, né, quanto dos exemplos das práticas, né, de determinados advogados, de determinados grupos, que diz o seguinte:
o que é ser amoral, né? E aí a gente pode partir a palavra, né? Esse a é um prefixo de negação. Então, não moral, né? É não ter moral, não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Então, quando você diz, isso é amoral, né? É justamente a falta de moral, ok? E qual a diferença de amoral para imoral? Então, imoral significa, é algo bem mais complicado, porque parte da premissa de que é saber o que é certo e errado moralmente. Você ter a consciência do que é certo e do que é errado, né? E agir cometendo o erro. Agir contra a moral, tá, gente? Então, você ser imoral é você saber o que é certo e o que é errado, né? E, mesmo assim, optar, tá, por agir de forma errada, ok? A diferença aí entre amoral e imoral. E aí vem uma reflexão. A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? Para vocês pensarem aí, eu trouxe uma outra reflexão para vocês, né? A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? E aí, gente, estou aguardando. A ética, né, professor? Creio que seja a ética. Por quê, querido? Porque a ética, ela estipula aquilo que é para a gente viver em sociedade, né? O que vai ser moral, aí está muito relativo, porque a escola vai tratar num aspecto, a família vai ser Exato. outro. Exatamente. Tá complicado de definir, mas Acho que os dois. os dois juntos. É um Estão equilíbrio. interrelacionados. É um equilíbrio. Relacionam-se. É um equilíbrio entre ambos, né? Porque quando a gente pensa no âmbito familiar, a gente vê muito a questão da moral. Mas quando a gente pensa no âmbito social, né? A gente está falando aí de uma perspectiva mais ética, certo? Ok. Aí seguindo, aí vem 3 avaliações de moral. Aí, então, quando alguém fala, este homem é pouco apresentável, esse político é corrupto, sua presença é louvável. São avaliações de moral. Você está avaliando a moral, a atitude daquele indivíduo, tá? E tecendo julgamentos, né? Porque, acreditem, nós estamos o tempo todo julgando e sendo julgados. A gente já falou sobre isso, né? Basta a pessoa entrar na sala, você já está fazendo uma análise daquela pessoa, você já está estabelecendo um julgamento ou muitas vezes um pré-julgamento, tá? Aí vem aqui, ó, o filósofo alemão Leibniz considera que o direito e as leis decorrem de 3 preceitos morais básicos: não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. Concordam com o filósofo Leibniz que o direito e as leis decorrem, ou seja, surgem, tá, desses 3 preceitos morais básicos? Eu não devo prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido, certo? E viver honestamente, ou seja, viver de acordo com aquilo que é considerado o certo, tá? Aquilo que é o correto a ser seguido. E tem ali embaixo falando o quê? Ou seja, a ética orienta também o ordenamento jurídico e ou legal das nações. Por conseguinte, orienta também a política, tá, gente? E aí, infelizmente, a gente vê muita falta de ética, tá? Quando a gente diz respeito a atos de corrupção, por exemplo, né? É total falta de ética, né? Eu só concordo. Sim, Thais, nem se preocupe, você sabe que eu compartilho tudo, todos os slides eu compartilho com vocês, tá? Seguindo aqui. Essa imagem aí, gente,
ela dá que ideia para vocês? Corrupção. É aquilo que a gente estava falando, né? O cara está recebendo assim, o da frente está com a mão para trás, assim, discretamente, e o outro é propina. Isso. Isso está parecendo uma generosidade, professora. Tá parecendo o quê? Generosidade. Ah, o de trás está sendo generoso com muita. É muita. Aí, ó, justamente, ó, que é uma frase do Cap. Ele diz o seguinte: a grande doença, já que vocês não estão conseguindo ler por causa da barrinha, mas a frase que tem ali é o seguinte: a grande doença do ser humano, mental, física e social, está em sua falta de ética. Concordam aí com o Cap? Que a grande doença do ser humano é justamente a falta de ética? É verdade. Né? É, professor. E seguindo. Isso aqui não, cadê o que eu queria? Ah, tem essa atividadezinha que eu vou deixar já pelo adiantado da hora, já passamos das 9. A gente iria realizá-la, né? Mas como hoje rendeu os debates, né? Então eu vou deixar isso daí com esse slide, né? Para vocês responderem, certo? E na próxima aula a gente debate sobre esses questionamentos. Tá bom, gente? Vocês vão me dizer qual a diferença entre ética e moral, o que são valores quando estamos falando de ética, qual a diferença entre a moral e imoral, e pesquise situações em que as palavras ética, moral e valores aparecem e faça, né, um painel relacionando-os, que foi isso aqui, né, que a gente fez. Ok? Aí vocês respondem essas perguntas e mandam lá no nosso e-mail. Tá bom, gente? Ok. Compreendido? Até quando? Até a nossa próxima aula. Tá? Até semana que vem. Aí vocês Você podem vai colocar, deixar no zap? vocês podem, vou. Vocês podem deixar, botar, inclusive, você tem que botar no Word e coloca mesmo no corpo do e-mail. Não precisa nem anexar. Professora, boa noite, tchau. Tá certo, Boa gente? noite, Então, boa noite a todos. certo, Maria. Então, assim, eu agradeço, espero que tenha, né, trazido algumas reflexões para vocês, né? A minha intenção, como eu sempre falo, é muito mais provocar a reflexão, tá? Espero que tenha sido produtivo, né, esse nosso momento hoje, né? Que já seria assunto nosso e eu só fiz dar essa adaptada para a oficina, tá certo, gente? Espero que vocês tenham, né, achado proveitoso. Foi muito boa a aula, professora. Obrigada, querida. Eu vou parar aqui, né? Vou encerrar aqui a gravação, tá, gente? Desejando a vocês Boa noite, até quinta. boa noite, né? A gente se revê na quinta. Eu vou deixar para vocês o texto da nossa próxima discussão, certo? Já repasso para vocês lá no grupo, tá bom? Senhora.